Olá pessoal, meu nome é Flávio e eu sou gerente de operações de equipamentos para mineração e desmonte de rocha aqui na Convicta. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a nossa unidade móvel de bombeamento, um equipamento que reúne o que há de mais moderno em tecnologia e segurança para aplicação de explosivos bombeáveis em minas de céu aberto. Venham comigo para conhecer um pouco mais sobre o equipamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa unidade que está na configuração de 19 toneladas úteis. Porém, a Convicta dispõe de equipamentos de menor capacidade, 11 toneladas, 13, 15 e além disso nós podemos projetar equipamentos com capacidades especiais. Bom, aqui o operador tem disponível diversos acessórios para facilitar a operação. Então esse equipamento conta com duas caixas plásticas para armazenamento de EPIs, ferramentas, né? Aqui a gente conta com um suporte de extintor, um de cada lado do equipamento. O equipamento ainda contém um tanque de água com capacidade total para 850 litros, sendo dividido em dois tanques de 425 litros cada. Na parte traseira, a gente tem aqui carretéis para enrolamento de mangueira de bombeamento com acionamento hidráulico, ou seja, o operador não precisa enrolar mangueira manualmente. Ele apenas com o toque de um botão e monitorado pela segurança do CLP, ele faz o enrolamento e desenrolamento da mangueira de bombeamento. Os carretéis de mangueira estão disponíveis nos dois lados do equipamento e o controle é individual. Isso permite transportar uma mangueira principal de bombeamento e uma mangueira reserva em caso de algum dano. Aqui está localizado o segundo tanque de água do equipamento. Eles são interligados entre eles, então o volume total que você tem disponível de água para lubrificação de mangueira é de 850 litros. O sistema de carregamento é muito simples, usando bocais Canlock, que ficam fáceis de você reabastecer o tanque. Todos os tanques possuem um nível com régua, então é fácil de operador acompanhar o nível atual de cada um dos tanques. Esse é o tanque de sensibilizante. Todos os tanques possuem sistema de filtragem, pré-filtragem antes de ir para a bomba. Isso garante que o processo vai ser límpido e não vai haver impurezas durante o processo de bombeamento. Nós temos aqui ainda tanque de óleo hidráulico, radiador hidráulico. O equipamento conta com um sistema muito eficiente de bomba hidráulica que consome apenas o óleo necessário para a operação. Isso garante que o óleo vai se trabalhar sempre mais frio, mesmo em regiões onde a temperatura ambiente é elevada. A Convicta pensou nesse equipamento justamente para aplicar nas piores situações possíveis, porque a gente sabe que o ambiente de mineração ele é muito agressivo e ele exige que o equipamento seja muito robusto. Aqui ainda nós temos a escada de acesso ao topo do tanque, onde o operador pode fazer o acompanhamento do carregamento do tanque na sua central, no seu ponto de abastecimento. A escada ela é fixa, porém possui uma escada retrátil, que facilita o acesso do operador. E lá em cima do tanque a gente possui um guarda-corpo acionado pneumaticamente por uma alavanca, o que garante que todas as normativas de segurança sejam atendidas e que a segurança operacional também seja atendida. Além de transportar a emulsão bombeável, o equipamento conta com uma caixa solidária que te permite transportar também os acessórios iniciadores e a emulsão encartuchada. Essa caixa solidária ela está de acordo com a normativa do COLOG 147. Aqui dentro podemos observar que ela possui um revestimento para evitar que qualquer fagulha seja gerada e além disso ela possui um isolamento térmico entre as camadas de chapa. O sistema de trava é um sistema super reforçado que faz com que, caso haja qualquer iniciamento dentro da caixa, a onda de choque seja direcionada para cima, evitando que o operador seja atingido por uma onda de choque. Nós temos também uma escada de acesso para facilitar o processo de carregamento da caixa solidária. A caixa ela é subdividida no meio e ela possui uma divisão menor para os acessórios iniciadores e uma divisão maior para a emulsão encartuchada. Bom, mas nada adianta um equipamento bem construído, bonito e de grande capacidade se você não tem um ótimo sistema operacional que garanta uma operação segura e de alta produtividade. Aqui atrás estão localizados os painéis de operação do equipamento e as bombas auxiliares. Os painéis são construídos de uma maneira muito robusta para proteger os componentes que aqui dentro vão. Nós temos então uma instrumentação analógica de acompanhamento de produção, nós temos o painel principal de operação
e nós temos um comando PVG com alavancas disponíveis para uma operação em emergência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Nesse painel aqui, nós temos instalado as bombas de sensibilizante e a bomba de água, também de maneira protegidas, de maneira a preservar os componentes que aqui estão. Um dos quesitos que é muito valorizado pela nossa engenharia é projetar equipamentos que estejam aptos a trabalhar numa situação de emergência. Então, mesmo que ainda a gente tenha um sistema operacional digital de alta tecnologia e de alta resistência, nós mantivemos os blocos de comando com alavancas, que permitem, em caso de uma falha de um sensor ou de outro componente eletrônico, que o processo de aplicação seja terminado de maneira manual, acompanhando a instrumentação analógica que está presente no equipamento. Obviamente que essa operação em emergência ela só será autorizada por intermédio de um administrador com a sua senha específica, pois requer questões de segurança que deverão ser desabilitadas por um administrador. O operador não tem acesso a esses parâmetros, somente um administrador capacitado. A nossa automação ela foi concebida para ser fácil de operar e intuitiva. Então nós temos uma tela de 5 polegadas, que tem todas as informações necessárias para o operador fazer o processo de aplicação. Nós temos ainda um encoder adicional que permite que os acionamentos sejam feitos pelo encoder ou ainda utilizando os botões da tela de operação. Nós temos aqui disponível então o botão de Start Stop de operação, Reset de emergência, Liga-Desliga do sistema de mapeamento de furo e um botão de emergência que é monitorado pelo CLP de segurança. Os botões de emergência estão localizados em todos os pontos de operação do equipamento. E eles são mapeados de maneira que, caso pressionado o botão de emergência, uma luz piscante vermelha e branca vai indicar qual é o botão de emergência que foi acionado. Isso facilita ao operador identificar o ponto onde houve o pressionamento do botão de emergência. Ainda está disponível uma porta USB. Essa porta ela vai ser utilizada para extrair os relatórios que o equipamento gera. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O painel foi dimensionado para atender às normativas mais recentes da NR12, ou seja, ele já opera com tensão baixíssima, ou seja, 24 volts, e ele conta com um botão de reset de emergência, que monitora se uma condição segura está atendida antes de liberar o processo de operação. Para liberar a operação, é necessário que o operador faça o reset de emergência. Veja que a mensagem que constava aqui antes desapareceu e agora está disponível ao sistema operacional para que o operador faça todo o processo de operação. Nesse painel, nós temos as informações de temperatura de saída de emulsão de maneira analógica e digital. Nós temos um manômetro digital de pressão de linha. Nós temos um contador de horas de operação. Nós temos um contador total de volume bombeado por esse equipamento. Nós temos um contador parcial que pode ser usado para aferir as frentes de operação ou até mesmo furo a furo. Nós temos aqui um indicador digital de temperatura hidráulica, data, hora e o mais interessante, nós contamos com a tela com um resumo do diagrama de válvulas e tubulações. Ou seja, as válvulas elas são todas monitoradas. Perceba que válvulas que estão pintadas de vermelho estão fechadas e válvulas que estão pintadas de verde estão abertas. No caso de alterarmos a posição da válvula, perceba que ela vai comutar de vermelho para verde, mas só se a condição de 100% aberta for atendida. Se eu simular aqui uma condição de válvula parcialmente aberta, ela não atende à questão de segurança. Perceba que ela está pintada de amarelo, o que não vai permitir que o operador continue com o processo de bombeamento. A operação é muito simples e foi concebida para ser muito intuitiva. Para abrir o menu, basta dar um toque no encoder principal, o menu sobe e aqui você pode selecionar a quantidade de alvo que você gostaria de aplicar em cada furo, a vazão de saída, a vazão de água para lubrificação de mangueira e a quantidade de nitrito em porcentagem, ou seja, você pode alterar os parâmetros de vazão que a quantidade de nitrito vai se manter de maneira estequiométrica na vazão escolhida. Para selecionar um parâmetro, pressiona e você pode alterar usando o encoder. Para acelerar o processo de seleção, você pode usar ainda dois multiplicadores, vezes 10 e vezes 100. Eles incrementam com maior quantidade cada um dos parâmetros. Para selecionar o parâmetro desejado, basta pressionar o botão central. Para voltar à tela inicial, basta pressionar o botão superior. Agora, a máquina já está pronta para poder iniciar o processo de bombeamento. Basta o operador pressionar o botão de Start Stop e assim a máquina vai iniciar o processo de bombeamento. Para selecionar uma quantidade de alvo, basta pressionar, selecionar
perceba que um novo campo se abriu na tela, ou seja, ele indica a quantidade de alvo, que deverá ser bombeada, e a quantidade atual, que é atualizada a tempo real. Assim que essa quantidade chegar no parâmetro desejado, a máquina para automaticamente o processo de bombeamento. O sistema operacional da Convicta conta com uma funcionalidade muito interessante para mapeamento dos furos. Basta pressionar esse botão branco, o sistema está ativado, e perceba que um novo campo se abriu na tela. Aqui nós temos um mapeamento furo a furo da quantidade que foi aplicada. Então nós temos aqui o número do furo que está sendo aplicado agora, a quantidade daquele furo e a quantidade total aplicada naquela frente de operação. O operador pode ainda utilizar uma tela para melhor visualização do sistema de mapeamento de furos. Basta lhe dar um toque para o lado no encoder principal e uma nova tela se abrirá. Essa tela mostra, furo a furo, quais são as quantidades aplicadas. Aqui nós temos o número do furo, a hora inicial e a hora final de aplicação daquele furo, a pressão máxima e a temperatura máxima de aplicação durante aquele furo, quantidade individual de emulsão, água, sensibilizante e a quantidade total de produto aplicada furo a furo. O operador ele pode selecionar qual furo ele vai aplicar. Basta ele, com o encoder, selecionar o número do furo que ele gostaria de aplicar. A linha amarela indica o furo que está sendo aplicado nesse momento. E, inclusive, o operador pode retornar num furo já aplicado para fazer um complemento, se for necessário. Se for feito esse complemento, a máquina atualizará a hora final e a quantidade total de produto daquele furo. Depois de finalizar o processo, o operador pode salvar essas informações e extrair esse relatório por meio de um cartão pendrive. Basta inserir na porta e o sistema automaticamente vai salvar todas as informações daquele processo de bombeamento num arquivo datado e hora, ou seja, fica fácil de rastrear aquele processo de aplicação. Perceba que todas as informações que estão contidas na tela principal também estão contidas nessa tela secundária, ou seja, pressão de linha, temperatura de linha, a vazão de cada um dos componentes e aqui também um indicativo de quais válvulas estão abertas e quais estão fechadas. O operador pode selecionar em qual tela ele vai operar, o que ficar mais viável para aquele modelo de operação. Todos os parâmetros de segurança do equipamento estão protegidos por 3 níveis de acesso, sendo o primeiro operador, o segundo nível administrador e o terceiro nível de manutenção. Para acessar o menu de segurança, basta pressionar esse botão por 5 segundos, uma nova tela se abrirá com a inserção de senha. Para inserir a senha, escolha qual nível de acesso se deseja, ou seja, administrador, e aqui, por meio do encoder, é possível selecionar a senha de 4 dígitos. Após selecionar a senha, você abre o parâmetro de menus. Os parâmetros de segurança são divididos em vários outros menus, e é possível, por exemplo, selecionar pressão máxima de bombeamento, temperatura máxima, pressão mínima de bombeamento e, inclusive, ativar e desativar os monitoramentos das válvulas, caso seja necessário fazer uma operação em emergência. A máquina salva diversos históricos de operação e eles podem ser usados para melhorar o processo de aplicação. Por exemplo, aqui nós temos históricos de eventos, que indicam todos os eventos que foram feitos, que aconteceram durante o processo de operação, que não condizem com uma operação segura. Ou seja, nós pressionamos aqui, por exemplo, o botão de emulsão com a válvula de água aberta. Isso é uma operação incorreta, a máquina não permitiu que essa operação fosse realizada, porém ela salvou que numa data específica e numa hora específica, o operador fez uma operação incorreta. Além disso, é possível acessar também um histórico de calibrações do equipamento. Isso permite uma rastreabilidade da performance da máquina. Nós temos também o histórico das dosagens, onde todos os arquivos salvos pelo mapeamento de furo podem ser acessados para uma visualização posterior. E também podem ser feitos os downloads a partir dessa tela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas minas e nas pedreiras por aí. Um abraço!